Olá meus amigos traders, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rangel Trader, gravando esse vídeo para mostrar algumas entradas no dia de hoje, dia 24 de novembro de 2025, aqui com o nosso indicador RT Pro Extreme, o indicador que busca identificar a entrada nas extremidades do gráfico. No dia de hoje, ótimas entradas aqui nos gráficos de 1 minuto, 2 minutos e 5 minutos. São os gráficos que eu costumo olhar durante o pregão, buscando aí confluências para fazer as minhas entradas. Então aqui começando pelo gráfico de 1 minuto, deu uma entrada hoje às 9h30. Às 9h30 ele deu uma entrada aqui no gráfico de 1 minuto. A entrada se dá exatamente no fechamento da barra. E aí quando fecha a barra o sinal vai estar ativado. E aí eu costumo colocar a minha ordem aqui no rompimento da barra. No gráfico de 1 minuto é um excelente gráfico para se operar aqui day trade, porque permite stops bastante baratos, né? Então, por exemplo, uma entrada como essa, temos dois tipos de stops. Então, nós temos um stop curto, colocar o stop aqui logo atrás de onde gerou o sinal, aqui atrás da barra mesmo. Então, fica um stop bem barato. E também tem a opção de colocar um stop técnico atrás aqui de um fundo anterior. Então, daqui do rompimento da barra, stop de apenas 138 pontos, e aí o preço ele chega a se deslocar 250 pontos. Então um ótimo retorno aqui sobre o risco assumido nesta operação. Então esta foi uma entrada muito boa aqui pelo gráfico de 1 minuto, né? Uma compra, aqui ele dá o gatilho, né? O GCR, que é gatilho de compra na reversão, tá? E aí ele, no gráfico de 1 minuto, ele dá outra entrada aqui, ou aliás, outro gatilho, só que não rompeu a máxima da barra aqui. E aí não aciona a entrada. Então eu gosto de entrar justamente no rompimento, porque eu entendo se ele rompe, ele está aí buscando continuidade do movimento, tá? Então foram as duas entradas aqui pelo gráfico de 1 minuto. Até agora o mercado ainda está aqui aberto, enquanto estou gravando esse vídeo. Ainda é 2 horas da tarde, né? 2 horas e 13 minutos. E realmente teve uma ótima entrada aí no gráfico de 1 minuto. Agora passando aqui para o gráfico de 2 minutos. Então no gráfico de 2 minutos teve uma excelente entrada, uma entrada muito mesmo boa, e um stop também muito em conta, tá? Então aqui ele deu uma entrada às 9h12, e essa entrada aqui também, a entrada se dá no fechamento aqui, no rompimento da barra, espera a barra fechar, e aí eu gosto de posicionar minha ordem justamente aqui e aciono e coloco o stop logo aqui atrás. Stop muito barato aqui também. E essa entrada aqui, inclusive, foi a entrada que eu fiz, uma das entradas que eu fiz, e foi justamente essa. Eu coloquei aqui a ordem justamente no fechamento aqui. Aqui tá minha ordem, tá? No rompimento da barra, aliás, tá? No rompimento da barra. E coloquei o stop muito curtinho aqui. Por pouco o preço não me tirou. Então andou muito próximo mesmo. Essa barra aqui vermelha veio próximo, mas não tirou. E depois desenvolveu a favor. Ela e acabou pagando aí 300 pontos, tá? Nessa operação. E ele desenvolveu. E eu coloquei o alvo justamente aqui, porque
esse alvo aqui. Eu vou já explicar porque que eu botei o alvo aqui, tá? Então, ele andou a favor e foi uma ótima operação. Bateu aí pelo 2 para 1, eu arrisquei 1 e ganhei 2, tá? Então, eu arrisquei aqui 150 pontos e ganhei 300 pontos nessa operação. Foi uma ótima operação. E realmente foi uma operação excelente aqui no mini índice no dia de hoje. E aí eu vou rapidamente explicar aqui por que justamente eu já esperava que o preço poderia parar nessa região, porque eu uso muita Fibonacci, tá? E aí eu uso também ela para detectar pontos de parada do preço. Então o preço ele dá essa impulsão para baixo e aí eu estou comprando nessa região. Claro que eu tenho que imaginar se quem está pensando em vender, onde essa pessoa, onde esse trader, né, onde a pessoa vai realmente querer vender, qual o melhor ponto para venda, tá? Então, para quem está comprando aqui é um bom ponto, mas para quem está vendendo, onde venderia? Tá? Então, realmente, eu uso a minha Fibonacci para buscar essas respostas, e aí eu coloco minha Fibonacci aqui na impulsão, na última pernada, que é assim eu chamo, e aí o preço ele vem, e quando ele está voltando aqui, fazendo esse pullback, esse retorno, e aí eu sei que os 50% e o 61,8% são pontos de parada muito forte aí no mini índice. E esse ponto eu sei que realmente o preço poderia parar. E foi de fato que aconteceu. Então eu coloquei meu alvo justamente aqui, 300 pontos. E aí ele pagou os 300 pontos, depois ele veio. Então é muito interessante a gente ter essa noção da movimentação do preço, saber da movimentação do preço, tá? Os pontos de parada. E para isso eu gosto de usar muito a Fibonacci para acompanhar no mini índice, para identificar justamente esses pontos de parada. E aí ele vem, se caso eu não tivesse realizado, certamente teria me tirado aqui no zero, caso protegesse, ou realmente teria até estopado. Então a gente precisa saber até onde levar as nossas operações com segurança. Então ele pagou os 300 pontos, tá? E eu realmente saí aqui exatamente no ponto de parada dele. Então essa foi uma ótima operação aqui no gráfico de 2 minutos. Então eu fiquei observando ele agora com mais tranquilidade, sem pressa, né? É necessário ter muita paciência aqui no day trading. A maior parte do tempo aqui, aliás, para você que está me assistindo, a gente fica observando o gráfico, né? Esperando uma oportunidade. Claro, uma oportunidade que realmente tenha confluências onde você possa entrar com mais segurança, tá bom? Então, eu não entro em todas as entradas, mesmo dando gatilhos, eu não entro, eu faço filtros, claro, na leitura da movimentação do preço. Então, eu nunca entro simplesmente porque deu o gatilho, mas partindo do gatilho, então eu me pergunto se realmente tem mais confluências naquela região. E aí eu tenho leituras, claro, adicionais de contexto para selecionar as melhores entradas. E assim a gente vai selecionando as melhores, tá bom? E aí aqui eu fiquei observando. E aí veio nos 5 minutos uma ótima entrada, tá? Vou botar aqui nos 5 minutos. E aí nos 5 minutos realmente veio uma ótima entrada, que foi essa daqui. Uma excelente entrada. Aqui um contexto muito bom para essa compra aqui. E ele dá essa entrada aqui. Essa daqui eu também gosto de colocar no rompimento da barra, que já aguardando realmente se ele romper aqui o máximo da barra, a máxima da barra, ele vai dar continuidade ao movimento, é o que se espera. Então eu coloco aqui a minha entrada justamente no rompimento. Claro, se essa barra não for tão grande para que meu stop fique dentro aí do gerenciamento, tá certo? Dentro do meu gerenciamento. Cada trader tem o seu próprio gerenciamento, tem o seu próprio capital. E aí, claro, você tem que ajustar de acordo com o que você opera. Então aqui estava dentro do meu GR, dentro do meu gerenciamento. E eu apregoei aqui a minha ordem. Ele ficou aqui, veio essa barra contrária, mas a região ainda é muito propícia para compra. E eu mantive minha ordem, e aí realmente entrou essa barra aqui de
de força, né? Uma barra muito bonita aqui nos 5 minutos. E aí ele acionou a ordem. Meu stop estava logo aqui abaixo, justamente aqui abaixo dessa barra vermelha aqui. E aqui na mínima. E realmente foi uma excelente operação. Nessa operação aqui, quando a gente tem uma gordura no dia, isso dá uma liberdade, dá uma confiança maior para você aguardar o preço se deslocar a seu favor. E aí eu entrei aqui nessa operação e busquei uma pontuação maior e de fato o preço entregou a pontuação aqui onde eu deixei aqui o meu take, tá bom? E aqui eu entrei no rompimento da barra. Aqui eu já tinha protegido a operação, tá? E aí, meu stop estava aqui, eu já protegi aqui pelo menos o das taxas, né? 5 pontinhos. O preço não tira, tá? E ele vai realmente, ele vai a favor. Ele andou 100 pontos aqui a favor, então já protegi a operação. Então, uma operação que já andou assim a favor, a gente já tá com saldo no dia. Se você já tem uma operação que foi gain, e aí essa outra operação minha, ela se desloca a meu favor. Então eu realmente aqui resolvi proteger, nem fiz parcial, protegi e fiquei aguardando. O preço ficou aqui trabalhando, mas nos 5 minutos é bom para proteger aqui, levando, no caso eu estou comprado, colocando aqui nas mínimas das barras, tá? Fazendo um trail stop por barra. Muitas vezes você vai pegar uma pontuação muito, muito boa mesmo. O preço não volta e aí ele se desloca a seu favor e você vai ter uma ótima pontuação. Foi o que aconteceu aqui. O preço ele foi a favor e ele não voltou, né, para tirar eu do trade e se deslocou até o alvo. Meu alvo está aqui em cima, justamente aqui o indicador de alvos, tá? Então essa linha aqui que você está vendo é do meu indicador de alvos que eu uso para conduzir as operações. Então eu coloquei justamente nele, tá? No 157, 135, deixei aí e o preço foi buscar o alvo, tá? Então você percebe aqui que ele bateu aqui no alvo certinho e pagou 750 pontos. Então aqui o stop estava um pouco mais caro, mas estava dentro do meu GR. Tava um stop 250 pontos a partir do rompimento, tá? E aí, justamente aqui atrás dá 250 pontos. E aí eu busquei 750, que aí realmente arriscando para ganhar 3, uma excelente operação essa daqui. E aí realmente ele veio e pagou. E ele continuou subindo mais um pouco. E essa linha vermelha aqui é já a resistência calculada pelo nosso indicador RT Pro Extreme, tá? Então esse aqui é o ponto de reversão, é o primeiro ponto de reversão calculado pelo indicador. E aí perceba como ele acerta de maneira cirúrgica, tá? Aqui a reversão. E aí ele bate na linha aqui. E aí de maneira muito precisa, ele já recolhe bastante, né? Então é uma região muito forte, né? Calculada aqui pelo indicador. Então ele recolhe aqui 200 pontos, a mesma barra. E aí uma região excelente para se posicionar vendido, que é o primeiro ponto de reversão aqui do indicador de reversão. E ele vem caindo desde então, não voltou mais aqui para a máxima, está aqui trabalhando. Mas de fato essas foram as entradas aqui, tanto no 1, no 2 e nos 5 minutos. Excelentes operações no dia de hoje. E é mais um dia de gain. Então está aqui na minha tela, uma tela limpa, né? Então perceba que tem um indicador, o RT Pro Extreme, que ele calcula essas linhas que são na abertura do pregão. Então aqui no primeiro minuto ele já calcula esses pontos de reversão. Tá aqui o suporte, tá aqui a resistência. Primeiro ponto de reversão aqui caso ele venha subindo, que for o caso, e aqui embaixo primeiro ponto de reversão caso ele venha caindo. Ele tende a parar nessas regiões. Sempre eu trabalho com regiões, tá? E aí a gente fica aguardando o preço reagir nessas regiões para a gente realmente se posicionar. E aí ele na verdade calcula 4 pontos de reversão: o primeiro, segundo, terceiro
E o quarto ponto aqui para baixo também, que são as linhas aqui verde e limão. E as linhas vermelhas é do indicador RT Pro Extreme. Aqui o azul claro, as linhas azul claro, são do indicador de alvos, tá? Então essa combinação é uma combinação excelente, muito boa mesmo, dá para operar tranquilamente, somente com esses dois indicadores na tela e com a leitura do Price Action, tranquilamente. E eu uso frequentemente esses dois indicadores, para mim são essenciais dentro do que eu opero. Então é isso, pessoal. Esses aqui são os meus dois principais indicadores para mim operar a extremidade do gráfico, tá? O RT Pro Extreme. O indicador de alvos, que eu uso tanto para alvos como também para buscar regiões de reversão, perceba, que realmente respeita bastante. Ele vem aqui e aí essas linhas aqui fúcsias para cima aqui são o cálculo aqui do indicador de alvos, tá? Então quando eu entro numa operação como é o caso dessa, então eu já sei até onde eu posso conduzir com mais segurança essa operação. Fico já na expectativa, né? Não quer dizer que o preço vai, mas se for realmente, e muitas vezes vai de fato nos alvos. Então a gente tem excelentes gains, excelentes operações. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta o vídeo. Qualquer dúvida também pode me chamar no Telegram quanto a esses indicadores. Um abraço, até o próximo vídeo.